a gente sabe que para fazer política, muitas vezes a gente tem que fazer alianças ocasionais e tudo mais, a gente precisa chegar em lugares, não dá para ser 100%, sei lá, fiel a ideais quando você precisa fazer ali concessões e tudo mais. Hoje, por acaso, é o dia onde o hip hop completa 50 anos, né? Exatamente. E a gente viu uma postagem que deixou a gente um pouco indignado, que foi do Geraldo Alckmin. Também, eu Viu? sabia que ia chegar aí, sabia? Eu vi no caminho pra cá, como o Geraldo Alckmin parabenizando o hip hop por seus 50 anos. Ele que foi governador de São Paulo, responsável por uma PM que não conversa muito com os parabéns ao hip hop, né? De 50 anos, Vale até né? lembrar que foi no governo dele que tiveram uma dura ali, invadiram a Batalha da Matriz, né? A repressão que ele fez bastante. E aí você vê um discurso desse agora. Sim. E aí era sobre essa desconexão, né? Porque muita gente que votou no Lula tava lá tomando borrachada em festa de hip hop e agora tá vendo o Alckmin dando esses parabéns, né? E aí eu queria saber como que você vê essa questão de essas concessões que se tem que fazer, porque todos nós apertamos o 13 com força na eleição, sem a menor dúvida de que estava fazendo a coisa certa, mas até mesmo eu que não sou uma pessoa periférica, olho para um Alckmin fazendo isso e falando, ah, meu Deus do céu, olha o que a gente tem que engolir, né? Ele falando lá, parabéns ao hip hop que dá voz às comunidades. Voz que às vezes você tenta calar, né, irmão? Você tentou calar, foda, né, cara? Mas tudo bem, aliado de ocasião, chaveirinho da vice-presidência. Como você vê isso, Sânia? Foi excelente. Como você vê isso? Esse tema é muito importante, assim. Porque principalmente porque a eleição do ano passado era uma eleição de vida ou morte. Quando eu falo que o Bolsonaro queria fechar o regime político, não é um exagero. Não é. Acho que essas provas, por exemplo, deles impedirem as pessoas em algumas cidades do Nordeste de votar, é claro que eles tinham uma intenção golpista. Bom, o 8 de janeiro está aí para comprovar também, os discursos todos, etc. Então não dava para arriscar naquelas eleições. E o máximo de disputa sobre o programa que o Lula apresentou, a gente tinha que dar. Ou aparecer durante o processo eleitoral. A gente quer derrotar o Bolsonaro, eleger o Lula para melhorias para a vida do povo. Acontece que mesmo em setores da elite do Brasil, rolou algum descontentamento com o Bolsonaro, que eu acredito que tenha aparecido principalmente na pandemia. A ironia é que se o Bolsonaro não tivesse sido tão tosco na pandemia, talvez ele tivesse sido reeleito. Porque, claro, morreu mais pobre do que rico, como sempre, mas também ricos morreram. Também ricos foram desmerecidos, foram tratados com ironia no momento que era muito sério. Ele negou a OMS, ele enfrentou profissionais, cientistas, a imprensa, então lidou também com coisa séria do PIB brasileiro, sabe? Sim. Aí esse setor do PIB topou apertar o nariz e apoiar o operário, né, o Lula. Só que não sem botar ali também o Teu Quinhão, que para mim foi a figura do Alckmin, que se consolidou quando no segundo turno a Tebet entrou. Porque daí alçaram ela a uma importância, respeito muito, como respeito todo mundo, mas uma importância que realmente ela não teve, assim, do ponto de vista de acúmulo programático, contribuição para a eleição, não teve, mas ela significava uma parcela da elite brasileira. Sim. Que topava apertar o 13 no segundo turno, porque isso significava tirar o idiota do poder. E isso trouxe consequências grandes, assim, a gente sabia o que ia aparecer pela frente, né? Ninguém votou de inocente, a gente sempre tentava puxar pro nosso lado, né? Ali com a bandeira vermelha, punho cerrado, até o Alckmin fez o punho cerrado em alguns momentos, assim como fala do hip hop agora, mas a gente sabe que o Alckmin é o Alckmin, a Tebet é a Tebet, e não tem como pintar de dourado algo que não é o que, né? Não é de ouro. Então, a gente está carregando isso, né? E foi uma necessidade, essa frente ampla, democrática, para derrotar o Bolsonaro. Não fosse ela, a gente teria derrotado ele? Muito provavelmente não. Não fosse o Lula, aliás, só o Lula podia ganhar do Bolsonaro. Não tinha outra figura no Brasil. Mas agora tem toda a repercussão disso. Sim. Porque além da frente ampla, tem um outro aspecto que é o Centrão. O Congresso Nacional. Então, além das concessões à direita, né, à elite do processo eleitoral, tem as de agora, que vai mais à direita ainda por conta, por exemplo, agora do PP, do Lira e do Republicanos, do Tarcísio, que estão entrando no governo. Nossa. Então, é daí que eu acho que vai também a necessidade nossa. Quando eu falo puxar a esquerda, é
É isso, é falar que tal projeto não é tão bom assim para o povo. E não é uma crítica ao Lula ou ao PT, não é desgastar o governo, mas é uma crítica à lógica do mercado financeiro, da elite econômica, sobre um governo que eles querem que seja dele, que seja domesticado. A gente vai dizer, peraí, eu fiz campanha também, entendeu? Eu votei para que fosse nosso e não para que fosse da elite. E essa disputa precisa ser feita a quente. Eu acho que não só no Congresso Nacional, porque ali é super desfavorável. A nossa bancada legal, incrível, combativa, de luta do pessoal, mas nós somos 14. O PP tem 60 deputados, tem o presidente da Câmara, eles são muito mais, né, muito maiores. Então, se a gente não fizer na arena que a gente mais sabe, que é na rua, na luta, inevitavelmente vai ser um governo que vai se inflexionar à direita cada vez mais. Então, quando aparece, nossa, mas esses mala do pessoal, porque a gente ouve isso. Irresponsável, essa daí está fazendo uma crítica, por exemplo, ao arcabouço fiscal. Por que vocês votaram contra se o governo precisava tanto? O governo precisava tanto porque é uma agenda exigida pelo mercado. O arcabouço fiscal é um novo teto de gastos. E, assim, honestamente, isso vai dificultar muito que se cumpra com o programa eleitoral, por exemplo, que todos nós elegemos. Então, sim, eu sei que vai ter incompreensões, críticas, mas vou votar contra, vou criticar, porque esse também é o nosso papel. Eu fui eleita também para isso, entende? Então, eu acho que é um pouco por aí. E aí você vê o Alckmin ali querendo fazer graça na internet. E a galera tem que saber identificar esses lobos em pele de cordeiro, né, mano? Que não é porque ele colocou um chapéuzinho e tá dando parabéns que a gente vai falar obrigado, ó. Olha, agora ele é um dos nossos, não sei o quê. Mas eu acho fantástica essa discordância que o pessoal pode ter com pautas do governo, porque isso também representa um resgate de um momento em que a gente poderia ter uma política de discordância sem guerra, sem querer matar o adversário. Verdade, né? Isso eu acho que isso é um sinal dos tempos. Nossa, total. É ótimo que o pessoal... Democracia, né? Nossa, é fantástico. Eu queria aquela discordância sem perder parente. Né? Discordância sem perder parente, exatamente. A gente sentar no bar e discutir de boa com a pessoa e sair de morrer por isso, sem né? ter medo de morrer por isso. A gente mesmo, tá cheio de amigos esquerdistas, a gente foi começando a se radicalizar cada vez mais, dando espaço para os comunas aqui. Sim. E a gente pode ter essa discussão, a gente pode falar, não, tudo bem, você é aí um cara aí que não concorda com, sei lá, com revolução, mas a gente tá aqui, ó, a gente não precisa se matar. E isso é um sinal dos tempos, isso é um sinal de que podemos voltar a discutir.